Boa noite. Olha nós aqui outra vez. Deixa a galera entrar. Pontualmente às 19 horas. Eu e minha Manu. Pontualmente, né, amiga? Bem-vindas. Eu entrei no Insta, certo? Tá no meu Insta? Fabinho, meu convidado, entrou. Isso aí, somos pontuais. Então nós vamos começar aqui, né? Som tá ok, áudio tá ok, imagem ok. Tudo ok, né? Tudo certo. Ok, então deixa eu me apresentar. Sejam bem-vindos à série de atalhos e obstáculos do emagrecimento. Eu sou Priscila Lopes, diretora técnica da Clínica Heavy Mais e franqueada no método de emagrecimento 5S. Durante toda essa semana e desde a semana passada, nós estávamos e estamos tendo encontros sempre às 19 horas, tá certo? Aqui no meu Insta, onde eu vou falar de um obstáculo que te impede de emagrecer ou de um atalho que vai facilitar no seu processo de emagrecimento. E hoje nós vamos falar de um atalho, na verdade uma ferramenta fundamental nesse processo de emagrecimento, que é a atividade física, né? E a atividade física é qualquer movimento que você ative seu sistema músculo-esquelético, qualquer atividade que te faça sair da inércia, onde você tem um gasto energético maior do que em repouso. Isso é uma atividade física, certo? Recomenda-se que as pessoas façam diariamente atividade física. Porém, foi feito um estudo onde observou que se você fizer 150 minutos durante a semana, você já tem um ganho dos benefícios da atividade física, certo? Então, quando a gente busca emagrecer, não existe somente a atividade física, não só existe somente a restrição calórica. O ideal é que seja essa associação, né, de atividade física com uma restrição, com dieta alimentar, com reeducação alimentar. Por quê? Porque se torna mais sustentável, né? Emagrecer, como eu sempre falo, é mais fácil do que manter. Então, muitas pessoas sedentárias resolvem emagrecer e até sem atividade física e conseguem, até conseguem. Para você emagrecer, não necessariamente você precisa fazer atividade física. Agora, você tem que encarar que essa mudança tem que ser no estilo de vida, porque você chega, emagrece na sua balança e manter é o mais difícil. Então, se você não tiver essa atividade, esse gasto energético para compensar o que você come, você volta a engordar tudo de novo. Então, eu acho que eu sempre aconselho as pessoas que estão no 5S, né, que tem que fazer associado uma atividade física. Apesar que as pessoas que estão obesas e com sobrepeso, a maioria das vezes elas são pessoas sedentárias, né? E uma coisa leva a outra. O sedentarismo leva à obesidade e a obesidade leva ao sedentarismo. Porque quando você está acima do peso, você está obeso, você acaba tendo limitações, né? Começa a ter dores articulares por causa do sobrepeso, né? Começa a ter problemas na coluna, até dificuldade de realizar as atividades físicas e até mesmo um constrangimento de você começar uma atividade física, de você ir numa academia, né? Uma dor de chamar atenção pelo seu excesso de peso, enquanto na academia, que é um ambiente que inspira saúde. Então, o que eu ouço muito aqui dos pacientes, quando começam a fazer o 5S, é que eles falam incrível como eles falam assim: Pri, eu vou esperar emagrecer uns quilinhos para poder voltar na academia. Justamente por causa disso, né? Por causa desse constrangimento, que eles se sentem excluídos, se sentem que vão chamar atenção pelo seu peso. E é incrível como eles começam a emagrecer, eles despertam esse desejo de ir para academia, né? Eles liberam esse gatilho para começar a fazer uma atividade física, porque eles sabem que é essencial e é sustentável. E uma coisa que eu sempre deixo claro, que você pode até emagrecer,
Mas emagrecer não significa necessariamente você perder gordura. Porque muitas vezes quando a gente faz uma bioimpedância, a paciente até emagreceu, mas ela não perdeu exclusivamente gordura. Por quê? Porque muitas vezes não estava sendo a atividade física feita adequada, né? Então, perder peso é diferente de perder gordura, certo? Então, até porque muitas vezes você faz a atividade física, você ganha músculo. 60 quilos de uma pessoa sedentária não é o mesmo 60 quilos de uma pessoa que faz uma atividade física. Porque o que importa é a quantidade de massa magra que ele tem, de músculo, e a quantidade de gordura que esse indivíduo leva. Além disso, tem inúmeros benefícios a prática de atividade física, né? Fabinho vai falar muito bem sobre isso, mas é só uma pincelada que além dessa questão do emagrecimento, ganho de tônus muscular, melhora da autoestima, né? Melhora o condicionamento cardiovascular, previne inúmeras doenças, né? Desde doenças cardiovasculares até doenças da alma, como depressão, melhora a nossa ansiedade, melhora o nosso sono. Para vocês terem noção, foi feita uma pesquisa em São Paulo, né, de pessoas. Um grupo fazia atividade física e outro grupo não fazia atividade física. E das pessoas que faziam atividade física, elas tinham problema do sono 20%. Enquanto as pessoas que não faziam atividade física, elas tinham problemas de distúrbios do sono, 70% dessas pessoas. Então, na verdade, a atividade física ela só traz benefícios para o indivíduo, né? Eu não consigo enxergar um malefício. Então, eu sou uma pessoa que eu nunca gostei muito de fazer atividade física, até conhecer a L3 na época, né? Que é Fabinho, que eu vou até convidar ele aqui agora para entrar na live. Transmissão ao vivo. Deixa eu ver aqui se Fabinho entra. Boa noite, Olá, meu boa Rude! noite. Saudade! Estou um tempo sem ir Maravilha. para os pessoais, mas semana que vem eu volto com fé em Deus a puxar aquele ferro lá e levantar aquele querobel. Vai conseguir sim, direitinho. Eu Tá estou conseguindo contando me ouvir aqui que eu era uma direito? pessoa que eu era aquelas pessoas que me matriculavam e não ia para academia, né? Sim. Por quê? Porque eu não descobria nada que me agradasse, né? Eu já tinha feito hidroginástica, eu já tinha feito musculação e nada até conhecer o treinamento funcional com vocês, né? Então, assim, a partir daquele momento, ai meu Deus, descobri minha atividade física e fiquei viciada e não larguei mais. Então, é tão variado o número de atividades que a gente pode ofertar para o nosso corpo, né? Porque todo mundo fala assim, ai, eu não odeio fazer atividade física. Eu não tenho nada que eu faça que eu goste, mas vai achar alguma coisa que goste, né, Fabinho? Com certeza. Eu estava ouvindo aí a sua fala antes de entrar. Parabéns, viu? E deixar muito claro que o que eu achei interessante que você falou a gente não encontra um motivo sequer para não fazer atividade física. Então, assim, as pessoas me perguntam por que eu devo fazer atividade física. A pergunta correta deveria ser por que eu não devo fazer. E aí, se você realmente encontrar algum argumento que você não deva realizar atividade física, eu tiro o chapéu para você e digo realmente não faça. Mas eu nunca encontrei. Então, assim, não vai existir. É claro que você pode mudar o tipo de atividade física, você pode ter uma restrição, algumas considerações, mas um motivo para não fazer atividade física até hoje eu não encontrei. Então as pessoas devem se fazer a pergunta certa, que é exatamente como você falou. Por que eu não devo fazer? E não vai ter nenhum Exato. contra-argumento para que você não faça. Claro que o Vamos... nosso corpo ele pede, né, para continuar na acomodação, porque a mudança é difícil. Sim, Então, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele está acostumado a isso e está ótimo, não quer isso. Porque começar qualquer mudança, desde uma dieta, uma mudança alimentar, até começar uma atividade física, você sair da inércia, às vezes é sofrido, né? Passa por um processo de até dor mesmo muscular. Só que a gente tem que continuar, gente. E aí tem que parar e pensar, eu tô ganhando o quê ficando em casa, nesse sedentarismo? Eu tô ganhando o quê com essa alimentação tão rica em carboidrato, tão rica em açúcar? Agora eu vou ganhar o quê fazendo atividade e mudando meu estilo de vida? Então isso é muito importante. a gente precisa entender que todo processo de mudança, ele é doloroso.
né? Para você sair da inércia, dói, dá trabalho. E mais ainda que a gente tem que entender de um jeito, é claro, não tão pesado, mas vamos lá. Ser obeso, né, estar acima do peso, é difícil, dói, perfeito? Ser muito magro, ter disfunções metabólicas que não lhe permitem ganhar peso, aumentar na balança, também dói. Uma mudança de hábitos dói. Então, quando você para ver tudo que você vai realizar, começar uma prática de atividade física, dói, você tem que sair da inércia. Começar a ter um hábito de leitura, de produção científica, até de fazer lives, né? A gente está aqui produzindo lives, então, assim, começar esse processo dói. E aí, quando você para ver, tudo dói. Mas aí você tem que entender e escolher a dor que vai te levar a um próximo nível. Então, assim, vai fazer dieta, vai doer. Reeducar a alimentação vai doer, reeducar os hábitos vai doer. Se você continuar comendo de qualquer jeito, lá na frente vai doer, porque você vai se olhar no espelho e não vai se sentir bem. Você não vai estar com sua autoestima em dias bem com você mesmo. Isso vai doer. Você vai deixar de ir para a academia porque você não quer chamar atenção, isso vai doer. Você não vai querer socializar com as pessoas porque isso não vai te fazer bem, isso vai doer. Então, quando você para ver, são nossas dores. Eu acho que, de toda a minha vida, acredito que entre 5% de 100% das pessoas que eu encontro, elas fazem atividade física por prazer, porque realmente querem, sabe? Elas acordam e dizem, isso aqui é minha vida, eu quero fazer. Mas 95% é por uma questão de necessidade e dor. Então, na nossa vida, a gente tem dois caminhos. A necessidade, algo que a gente realmente precisa para poder fazer, e por prazer. 95% é por necessidade, seja por uma enfermidade, obesidade, síndrome metabólica, seja uma pessoa que quer ganhar peso, ela tem alguma dor e ela precisa fazer isso. E apenas 5% vai ser realmente por prazer. Então a gente precisa ter essa consciência que vai doer, vai, mas o benefício que eu vou ter lá na frente vai ser maior. Então eu preciso pagar esse preço de forma consciente. E é interessante quando você faz essa semana que você está trazendo aí de conteúdo, que exatamente traz clareza, traz um sentido e significado, porque muitas vezes eu adentro em um processo doloroso, né, onde eu vou me submeter a uma reeducação alimentar, a uma nova postura em relação à prática de atividade física, a gente, N fatores que vai circundar o nosso processo para que a gente alcance o nosso objetivo, e se eu não tiver isso muito claro, se eu não tiver sentido e significado naquilo que eu estou fazendo, eu vou fraquejar. Se eu não souber o porquê eu estou fazendo aquela reeducação alimentar, se eu não souber o porquê e o que eu vou passar fazendo a prática de atividade física, escolhendo novas pessoas para me relacionar, buscando novos conteúdos, se eu não tiver sentido e significado nisso, a probabilidade de eu fraquejar e começar e depois de 2, 3 dias cair é muito grande. Então é muito bacana esse esclarecimento, trazer conteúdos, né, de valor para que as pessoas comecem a entender esse processo que está acontecendo e quando elas decidem fazer essa mudança, elas terem realmente esse embasamento para quando vier os questionamentos de tipo, poxa, eu vou parar, ela saber o porquê está fazendo. É o que eu chamo de pagar o preço. A gente precisa entender e pagar esse preço. E eu falo aqui para os pacientes, é muito melhor você fazer algo pelo desejo do que pela necessidade, porque a necessidade é vital, né? Sim. Então, assim, eu necessito emagrecer porque eu já estou com colesterol alto, já estou com diabetes, eu necessito emagrecer. Eu necessito fazer uma atividade física porque eu já estou com uma dor na coluna, porque eu já estou com perda de massa óssea, né? Eu já estou com a perda de massa muscular. E aí você necessita fazer. E fazer por obrigação é pior. Agora, eu desejo fazer atividade física porque eu quero prevenir dores, né? Porque eu quero ter ganhos, eu quero melhorar minha autoestima, eu quero melhorar meu contorno. Eu desejo emagrecer porque eu não quero futuramente, eu já estou na minha família. Então, fazer por desejo é melhor que fazer por necessidade, né? E aí, vamos lá. Olha que interessante você traz. E isso eu sempre gosto de esclarecer porque a gente segue um efeito manada e muitas vezes não sabe. Você traz um modelo de medicina, vamos falar medicina como a questão de saúde, né, física, mental, espiritual, de um modelo preventivo. Né? Porque quando eu quero fazer para que eu não sinta dor, quando eu quero fazer para que eu mantenha o meu estado ótimo de saúde, a gente adentra em uma medicina preventiva. Mas a nossa medicina, ela é curativa.
A nossa cultura é, quando o problema se instala, eu vou resolver. Quando o Exato. meu peso na balança já estourou, é que eu vou resolver. Só que aí, quando eu vou resolver, eu quero um resultado rápido e esqueço que para aquele peso chegar naqueles 3 dígitos na balança, foram 4, 5, 6 anos até, sem prevenção nenhuma. Então, por que isso acontece com a gente? E as pessoas precisam ter isso esclarecido, porque às vezes elas se martirizam, só que ela vem em um processo manada. A gente é produto do nosso meio. A gente foi Sim. instruído a só ir resolver o problema quando ele aparecer, e não se prevenir. Então a gente não tem uma medicina preventiva, que é exatamente o que você falou. Se hoje eu me sinto bem, eu preciso fazer circunstâncias que me mantenham com isso. Eu preciso fazer os meus exames preventivos. A gente não tem essa cultura. A gente espera o problema chegar para poder resolver. E por isso que quando chega nesse ponto, a gente entra com a necessidade que você falou, e não com o prazer. Aí termina seguindo um caminho onde eu começo por uma necessidade, e depois eu começo a ter os benefícios e migro para o prazer. Mas é o que eu digo, é um processo mais doloroso. A gente tendo consciência de que a gente é formado nesse caminho de uma medicina curativa e não preventiva, a gente pode mudar a nossa realidade. Não é a síndrome de Gabriela, e você estava até falando na sua última live, você falou alguma coisa, mas não é a síndrome de Gabriela, nasci assim, então assim, nossas gerações sempre foi assim e eu vou ser assim. Quando eu tiver obeso, eu vou me curar. Quando eu for sentir alguma coisa em relação ao meu coração, quando eu fizer o exame que der errado, eu vou me procurar tratar. Até lá, eu estampo como bastante gordura, como muito açúcar, não estou nem aí, porque está tudo certo. Mas quando eu descobrir é que eu vou corrigir. Não é assim. Então a nossa cultura não é essa. Isso explica Agora, muita Fabinho, coisa. ao longo assim, do tempo, a gente teve tipo montanha-russa, né? Na pré-história, todo mundo, o sedentarismo era pouco, né? Porque a gente tinha que sair para caçar, para pescar, né? Então, a gente corria atrás do nosso alimento. Eu falo quando a gente, eu falo o ser humano, Sim, né? no ser Então, a humano. gente buscava isso. E a gente tinha uma alimentação saudável, né? E aí, com a evolução do tempo, com a tecnologia, né, com a evolução até da alimentação, a oferta nas prateleiras, a oferta de fast food, o tempo curto para se alimentar. Então, a gente foi crescendo essa curva da obesidade e do sedentarismo. Né? A gente chegou Sim, aqui no pico. Então, até elevador, a gente nem. Antigamente a televisão a gente levantava para trocar o canal, né? Agora é só aqui, sim. tudo agora só com o dedo. Enfim, cada vez mais a tecnologia veio para facilitar a nossa vida nesse aspecto, mas em contrapartida, nos tornou mais sedentários. Né? Em contrapartida também vem essa alimentação que oferta carboidratos ruins, que oferta açúcares ruins e que passa para a gente quando está na propaganda de televisão aquela imagem de prazer quando se come um hambúrguer, né? Não passa a pessoa na cama do hospital Sim. comendo um hambúrguer, né? Agora eu acho até que apesar da obesidade estar cada vez mais crescendo, né? Nos últimos 10 anos aumentou em 60% no país e nós temos 55% da nossa população está com sobrepeso, da população brasileira. E desses 19% são obesos. Mas em contrapartida, eu acho que a consciência como um todo e também a informação, até através Perfeito. da internet, falando da necessidade da prática de uma atividade física, da necessidade de você ter uma alimentação saudável, vem mudando. Então, eu espero que realmente essa curva volte a cair e a gente volte a ter mais saúde, né? A dificuldade, eu costumo dizer uma frase assim, a dificuldade do passado é a facilidade de hoje, e a facilidade de hoje é a dificuldade do passado. Então, assim, imagine você há 500 anos atrás, quando a gente queria se comunicar com alguém do outro lado, no outro continente, a gente tinha que mandar uma garrafinha com a cartinha dentro, se fosse outro estado, a gente tinha que mandar uma carta, e hoje, em um clique, a gente está se comunicando com pessoa em qualquer lugar, né, do mundo. Então, a tecnologia ela veio e trouxe isso. E as informações, a tecnologia, ela pode ser o nosso aliado, como pode realmente também prejudicar a gente.
Então, assim, o problema não está na tecnologia, está na gente. O ser humano ele foi se acomodando cada vez mais. A gente está em um pico de informação. Hoje as pessoas sabem aonde buscar, encontrar as informações. Isso tem ajudado, claro, porque Sim. antes eu poderia comer e não ter a informação do que aquilo estaria causando a mim. A gente vem um processo, como você falou, lá na pré-história, nossos ancestrais, eles saíam para caçar, se movimentavam o dia todo, caçavam, plantavam. Depois de um tempo, eles aprenderam a manusear seus equipamentos, aí já começou a agricultura a plantar, já se deslocava menos, né? Criando as suas casas, Uhum. menos deslocamento, família, e a partir disso a gente foi se movimentando cada vez menos. Só que, em compensação, com a tecnologia, as pessoas que utilizam da forma certa, a gente pode encontrar informações valiosíssimas para poder beneficiar a gente, trazer esse benefício nesse momento onde existem tantas dificuldades. Então, a tecnologia ela pode Sim. ser também um aliado. Ao mesmo tempo que é uma chuva de informações, onde as pessoas terminam se perdendo, consumindo muita informação sem saber o filtro certo, mas pode ser um grande aliado. E tá aí, assim, fast food, como você falou, a oferta em cima, as pessoas, até mesmo nesse período de pandemia, o consumo de fast food delivery foi aquilo que bateu lá em cima, né? Então todo mundo, se você tinha um dinheiro que você gastava, né, para poder sair no seu final de semana, você estava em casa, ouvindo suas lives e fast food, pedindo comida, né? Para algumas pessoas foi o período onde elas foram para a cozinha. Conheço algumas pessoas que realmente apresentaram alguns dons culinários que despertou naquele momento, mas a grande maioria que eu conheço, o consumo de fast food foi lá para cima. Então, assim, as pessoas falavam, ó, X% da fatura do meu cartão nesse período de pandemia é tudo de fast food. E foi o que aconteceu. E ao mesmo tempo que o consumo de fast food aumentava, as informações relacionadas que a prática de atividade física é algo importante, então começou a se valorizar isso, e as pessoas querendo sair daquele processo de sedentarismo, ansiedade, consumindo alimentos que só faziam causar inflamações, preocupações, estresse, então um processo de degradação interna, e sem saber o que fazer, trazendo aquela sensação de Exatamente. impotência, né? Tipo, eu sei que Impotência, né? preciso mudar, sei que preciso fazer, estou ansioso, como fast food, e aí as informações via de um lado, você fazia outra coisa, e aí termina desandando. Mas aí, porque nós temos nossos sabotadores, né? Eu acho que a pandemia foi a desculpa que muita gente usou, né? Quando terminar a pandemia, eu faço. Ah, agora não é meu momento, eu já tenho muito estresse para pensar, não vou pensar em atividade física agora, não. Eu já estou, né, sobrecarregada, com tanta demanda. E a gente vai, mais uma vez, sabotando, empurrando isso com a barriga, porque quem quer faz, né, Fabinho? Você Quem quer acompanhou aí, faz, quem não quer dá um nos jeito, acompanhou ou aí quem não quer em dar uma casa, desculpa. Quem quer é dá um uma jeito, quem desculpa. não quer dá desculpa, né? A realidade sincera é essa. A gente precisa conseguir entender aquilo que a gente realmente quer. E esse é um ponto, um sabotador incrível na nossa vida. É muito forte isso. E as pessoas precisam dominar, precisam ter esse conhecimento. A informação, o conhecimento, ele é libertador. Eu preciso saber quais são os sabotadores, como você vem trazendo aí essa semana. E esse lance de eu dizer que quero sem querer, sem entender o que é realmente querer, e não saber dizer não e aceitar aquilo, ele vai ser um grande sabotador. Porque as pessoas falam, poxa, eu quero ter saúde, eu quero um físico que eu me olhe e me sinta bem, eu quero começar a prática de atividade física, eu quero mudar. Mas realmente quer? É realmente o que você quer? Porque assim, aquilo que a gente quer, a gente pode fazer. Então eu preciso entender, ao invés de dizer, depois da pandemia eu vou começar. Não, se eu não quero começar agora, eu preciso dizer para mim mesmo, Fábio, olha, tá tudo certo, tá tudo bem, relaxa. Você não quer, não é sua prioridade começar a fazer atividade física agora. E isso vai eliminar um peso. Porque toda vez que eu digo eu quero e não realizo, as pessoas precisam entender que internamente é enviado um estímulo negativo dentro da gente. Nossas células respondem como incapacidade. E aí é Porque uma atividade. o cérebro não entende a palavra não. Não Ele não entende. assimila o não. Ele assimila o seguinte, que você está dizendo que quer uma coisa, mas tem incapacidade de realizar.
Porque você não sabe dizer a verdade para você, né? Então, assim, eu realmente não quero. Agora, não quero. Depois de 30 dias, seja lá o que for, eu vou parar para pensar nisso, mas a minha prioridade agora é outra, certo? Não quero, eu quero continuar comendo meu fast food, eu quero continuar aqui deitado, é isso que eu realmente quero. O seu cérebro ele vai assimilar, você vai começar a ter uma resposta, as suas células, o seu poder de decisão vai ser de uma pessoa vencedora. Porque a partir do momento que você disser, pronto, agora eu quero isso aqui, e você vai lá e faz e realiza, ele tem um feedback sempre positivo. Só que as pessoas continuam não sabendo dizer não, porque elas não sabem o que realmente quer. E quanto mais a gente faz isso, isso aí é a nossa vida toda. Quantas vezes a gente diz, inventa uma desculpa, uma pessoa pode fazer, por exemplo, faz um convite pra gente. Você me faz um convite. Aí diz assim, Fábio, vamos lá fazer uma live. Aí eu falo, poxa, Pri, eu quero sim, tô amarradão. Só que por dentro eu não quero. Aí depois eu digo, Pri, ó, vamos deixar para outro dia, porque eu tenho uma outra atividade. Automaticamente o meu cérebro vai dizer assim, cara, você quer fazer uma coisa e não faz. Isso aí não me torna uma pessoa vitoriosa. Então as pessoas precisam saber o que elas realmente querem. E isso só vai acontecer quando a gente tiver informação. Exatamente o que você está trazendo durante essa semana. E quando eu tenho essa informação, se eu coloco na prática, isso se torna um conhecimento. E não tem nada de errado uma pessoa chegar para mim e dizer assim, deixa eu lhe dizer, a minha prioridade agora não é fazer atividade física. Eu vou dizer, olha, Sim. parabéns. Do que uma pessoa chegar para mim e dizer, poxa, eu preciso muito, eu quero fazer atividade física, eu vejo seus vídeos lá, vejo a galera, eu quero muito, mas não faz. O que é o querer muito? Qual é o É aquela conceito? pessoa que paga academia o anual, né? Para o Ainda é psicológico pior. dela. E aí esse ainda O é o pior. psicólogo, Para o poder achar psicólogo que realmente está ali, né? Porque pagou, estou pagou a matriculado. academia o ano todo, acho que para o psicológico dela, ó, paguei. E vai uma vez na vida, outra na morte. Só que, Eu Pri, acho que isso de verdade, para as pessoas que estão aí acompanhando e quem vai ver depois, isso a longo prazo, gente, vocês não sabem o mal que faz internamente para cada um de vocês. Isso é um sabotador que para você desconstruir ele, eu hoje trabalho para tentar desconstruir isso na minha vida. Constantemente, diariamente. E esse processo de desconstrução, eu tenho que reafirmar através de novas ações aonde eu realmente sei dizer não e consigo definir claramente o que eu quero. Para isso eu tenho que ter a minha meta, o meu propósito muito bem esclarecido. Para tudo aquilo que me desvia do caminho, eu saber dizer não, ao invés de dizer um eu quero, né, e me maquiar e não realizar. E aí é mais uma coisa inacabável, que eu não realizo. Outra coisa que eu não realizo, que eu não realizo. Eu vou entrar, às vezes, quem sabe lá na frente, um processo depressivo, infeliz comigo, porque eu sempre vou me olhar e dizer, eu sempre digo que vou começar a segunda e não começo, porque eu não tenho as minhas prioridades, eu não sei qual é o meu objetivo, a minha meta, e eu retorno a dizer, isso só vai acontecer com esclarecimento. A gente precisa buscar essa informação, não entrar em um processo de obesidade de informações, que às vezes é o que acontece na internet, a gente vê muita coisa e termina se enchendo e não faz nada. Existe também essa obesidade mental, né, de informação. A gente não se alimenta só do que é físico, a gente se alimenta de pensamentos, de informação, tudo aquilo que está ao nosso lado. Mas é preciso ter isso claro, para que não se torne um sabotador, o mesmo que você veio esclarecendo durante a semana. E é preciso trabalhar isso de forma consciente. agora, Fabio, o importante também é você encontrar uma atividade física que você sinta prazer, né? E cada vez mais vem surgindo tanta variedade, né? Por exemplo, o CrossFit para mim, o funcional foi um encontro assim, porque eu nunca gostei de atividade física. Eu era dessa que pagava academia e não ia, né? E aí Sim. depois que eu conheci o funcional, também é muito importante você ter um coach, ter um educador físico que te acompanhe, que você tenha essa simpatia, né? Que te entenda você. É importante você estar rodeado de pessoas, porque na academia você faz amizades, no Pilates você faz amizades. E isso também é muito importante nesse processo de autoconhecimento, de desejar fazer uma atividade física. Você tem que estar num lugar onde você se sinta bem, se sinta acolhido. E hoje em dia, se você também não quer, eu não gosto de lugar cheio, você pode fazer em casa, né? Hoje em dia você pode fazer
online suas coisas, você pode fazer personal, você pode fazer... Gente, é uma gama de oferta que a gente tem de atividade física hoje, né? É assim, a única certeza é, eu não vou descobrir aquilo que me dá prazer sentado no sofá, né? Até porque é bom ficar ali sentado, comendo, mas o resultado disso não vai ser tão positivo. Então eu preciso me permitir, eu preciso buscar conhecer, né, as atividades, eu preciso movimentar o meu corpo, seja com a caminhada, corrida, musculação, treinamento funcional, crossfit, pilates, N dança de salão, eu preciso me permitir. Só que a gente vem exatamente um processo que a gente não se permite o movimento corporal. A gente tem vergonha disso, sabe? Às vezes eu posso me encontrar na dança, eu posso me encontrar no balé, eu posso me encontrar no que eu quiser. Só que eu só vou saber disso quando eu me permitir. Só que a nossa cultura, a nossa sociedade, ela inibe a gente disso. Então, por pouco, por baixo, a atividade que um homem vai ter que fazer é musculação. É o crossfit, sabe? Aquela coisa, testosterona. Cara, não. A gente precisa se permitir. A gente precisa abrir um pouco o coração, ó, e dizer, deixa eu ir fazer o que eu quero. Deixa eu ir conhecer pessoas. O período, eu estava adorando o período antes da pandemia. A Igal até falou que se encontra na dança. Eu estava fazendo dança de salão, forró, na cabroeira, sabe? Me amarrando, chegava lá, conhecia pessoas, ajudava as pessoas mais velhas do que eu. Era um processo onde eu me sinto bem. E assim que retornar, vou estar de novo fazendo. Então a gente precisa se permitir, porque com certeza vai ter uma atividade que vai tocar a gente pelo processo de socialização, pelo retorno positivo que a gente vai ter para a nossa cabeça, para o nosso físico. Mas a gente só vai encontrar essa atividade se tirar a bunda da cadeira, se permitir e esquecer o que os outros vão falar, esquecer o que eu vou, na hora que eu falar para meus amigos que estou fazendo tal atividade por mais que as pessoas deem risada, seja lá o que for, eu preciso me permitir, eu preciso vivenciar isso. E com certeza, quando a gente encontra essa atividade que permite a gente ter mais prazer, os benefícios hormonais da atividade física, do movimento corporal, seja em qual for a modalidade que você vá realizar, ela vai ser a mesma. Então, assim, o resultado fisiológico ele vai ser o mesmo, né? A liberação de hormônios, endorfina, serotonina, dopamina, para a atividade que vai gerar prazer, vai ser a mesma. Então, eu preciso encontrar a ferramenta que mais me mexe, que mais vai me manter motivado a ir fazer. Não adianta eu fazer algo que eu não me sinta motivado, porque eu vou ter um benefício com essa atividade, mas não vou conseguir perdurar. E sim, existem N possibilidades, mas que a gente precisa se permitir. E para o emagrecimento, assim, existe essa atividade emagrece mais do que a outra? Fabinho, atividade física aeróbica, todo mundo fala assim, eu quero emagrecer, eu vou ficar aqui 1 hora na esteira. É melhor do que fazer a musculação? É mito ou verdade? Fala aí pra gente. Vamos lá. Assim, gente, nada que é uma verdade absoluta, eu trago para que a gente consiga construir esse raciocínio junto, tá? Primeiro, diferença, emagrecimento, perda de peso. Vou falar só um pouquinho aqui, basicamente, para que vocês consigam entender. Pri até estava falando lá no começo da live, ela falando de massa magra, massa gorda e tal. Perda de peso. Reduziu o número na balança. Por exemplo, Fábio tem 75 quilos, daqui a 30 dias ou 10 dias, Fábio tem 72 quilos, Fábio perdeu peso. Perfeito? Legal. Emagrecimento. Fábio tem 75 quilos, daqui a 30 dias, Fábio continuou com 75 quilos. Ele pode ter emagrecido. Por quê? Se ele conseguiu reduzir o percentual de gordura dele e aumentar o percentual de massa magra, ele emagreceu. Então, o emagrecimento, ele não está diretamente relacionado aos dígitos da balança. Perda de peso, gente, o meu gasto calórico vai ser maior do que o que eu preciso para me manter ativo, então eu vou perder peso. Desci meu peso na balança, perfeito, perdi peso. Emagrecer, eu preciso reduzir o meu percentual de gordura e aumentar o meu percentual de massa magra. Se isso aconteceu, eu entrei no estado de emagrecimento. Eu preciso ter essa diferença exatamente para desconstruir esse mito. Por quê? Sim.
Atividade aeróbica. Corrida, natação, elas fazem com que o meu consumo energético seja bem alto. Ótimo. Então eu vou já entrar no meu processo de, se o meu consumo é maior, né, do que o que eu consigo disponibilizar para o meu corpo, se eu disponibilizo um número de calorias X e gasto 2x, porque eu corro, nado muito mais, eu entro num déficit calórico. Teoricamente eu vou perder peso. Então aí eu tive minha perda de peso. Para perder peso, as atividades aeróbicas são boas, melhor do que a musculação? Sim. Entenda que perder peso é diminuir o número na balança. Se eu quero diminuir, perder peso, então eu realmente vou fazer atividade aeróbica. Eu vou correr 2, 3 horas por dia e aí eu vou ter esse déficit calórico. O que eu gasto de calorias é maior do que eu coloco para dentro. Perfeito. Perda de peso. O que eu não considero uma estratégia saudável, perder peso, diminuir de qualquer jeito na balança. É o que você falou. Descer o peso na balança, mas nem sempre pode ser saudável. Eu posso ter descido também minha massa magra. E eu preciso de músculo. Porque se você também faz atividades longas, eu não sei, me corrija assim, né? Atividades físicas extensas, se você está numa ingestão de caloria baixa, você não tem essa energia, você começa a utilizar seu músculo como energia, né? Como substrato energético, não é isso? Para mandar essa energia para a síntese dos processos metabólicos. Isso Então, pode muitas vezes acontecer. você começa a utilizar, né, o seu músculo, né, capta energia de lá e não da ingesta calórica. E aí, às vezes, nesse processo de atividade física, você acaba perdendo músculo, ao invés de perder gordura. Não é isso, Fabinho? Isso. O que acontece? Com algumas ressalvas. Isso pode acontecer se a minha atividade de longa duração ela tiver uma intensidade moderada para mais alta. Se eu consigo fazer uma atividade de longa duração, 1 hora, com uma intensidade moderada, ela realmente vai consumir o substrato que seja a gordura, né? Isso aí já entra até uma polêmica com relação à prática de atividade em jejum. O que acontece com o jejum é que quando... Muita polêmica, né? É, muita polêmica. Mas o que eu acredito é o seguinte, e assim, eu tenho conversado com nutricionistas e visto também artigos científicos, né? Eu gosto muito de fazer esses comparativos, porque se você tem de 12 a 16 horas de jejum e o seu índice glicêmico na corrente sanguínea está baixo, quando você começa a fazer atividade física de baixa ou moderada intensidade, porque a gente tem que entender que a gente está no processo de hipoglicemia, o açúcar está lá embaixo, eu preciso de açúcar para poder gerar energia, então se eu vou fazer uma atividade em jejum de alta intensidade, eu passo mal, porque eu preciso de uma energia e ela não tem ali disponível para mim, mas se eu faço essa atividade de baixa ou média intensidade, no máximo, ele pega o meu substrato, que ele começa a quebrar minha gordura, o glicogênio hepático também está baixo, não só o presente na corrente sanguínea, ele vai pegar essa gordura e começar a quebrar e transformar em energia, desde que a minha atividade seja de baixa a moderada intensidade. E eu preciso fazer ela, fiz uma atividade de jejum de 15 minutos, não deu em nada. Porque se eu tenho pouco tempo de ação, eu preciso ter alta intensidade. É o princípio do volume e intensidade. Se eu faço uma atividade de alta duração, 1 hora, a minha intensidade ela precisa ser moderada ou baixa. Aí compensa fazer isso em jejum, até porque eu vou começar a consumir, né, a minha gordura. Mas eu não vou poder fazer em alta intensidade, senão passa mal. A gente está em hipoglicemia. Eu preciso fazer com que aquele substrato. Agora, o que acontece? Um jejum de quantas horas? Jejum, tanto quando eu faço jejum intermitente, de 16, 18 horas, eu faço cross de jejum, até jejum pequeno assim, né, de 12 horas. É porque outra coisa que a gente tem que entender um pouco sobre o jejum. Eu comi agora, e algumas pessoas, né, já começam a fazer a contagem do jejum agora. Eu comi agora, eu vou ter aí uma média de... Meu metabolismo é acelerado, mas o indivíduo vai ter aí entre 6 horas de digestão, para depois de 6 horas ele começar o que a gente realmente poderia defender como jejum, porque aí sim eu zerei todo o meu estoque, aconteceu todo o meu processo digestivo,
E aí eu começo a adentrar o jejum. Algumas pessoas fazem a contagem do jejum a partir de... Acabou a refeição, eu já conto o jejum, né? Para esse tipo de jejum relacionado à atividade física. Então a gente precisa também tentar dar uma analisada nisso. Não necessariamente vai ser na hora que eu acabei de comer. Eu acabei de comer, mas o meu processo de digestão ainda vai estar lá acontecendo. Mas para não perder o fio aqui que a gente começou, a dúvida entre musculação e atividade aeróbica. Então a atividade aeróbica ela vai me induzir a perda de peso, certo? Não o processo de emagrecimento. Agora, se tratando de emagrecimento, eu preciso reduzir a minha gordura e aumentar a minha massa magra. Então, eu devo fazer musculação. Entenda que o meu consumo de energia, o meu corpo, ele consome energia por conta dos músculos. O meu músculo, ele trabalha e é ele que consome energia. Então, se eu aumento o meu volume de trabalhadores, o que é que vai acontecer? Sim. Mais gente para consumir energia. Então, se eu aumento a minha massa magra, quando eu realizo a mesma atividade, eu tenho mais gente trabalhando. Quanto mais massa magra eu tiver, mais consumo de energia, e se a gente fizer o trabalho certo, ele pode fazer um consumo da fonte de energia mais adequada, né, que vai ser a gordura, que é o que a gente quer, reduzir o percentual de gordura. Para mim, o ideal é fazer uma conexão, fazer um meio a meio. Não vai existir um melhor. Se eu fizer somente treinamentos de força, eu não vou levar em consideração só falando a musculação, porque o treinamento de força ele pode ser alcançado também no Pilates, ele pode ser alcançado no CrossFit, no treinamento integrado. Então, o treino de força, ele tem a importância dele no processo de emagrecimento e a atividade aeróbica também. Então, o ideal é a gente equilibrar. Se eu só fizer treinamento de força, o meu processo de emagrecimento ele vai ser mais lento. Se eu fizer só atividade aeróbica, o meu processo de emagrecimento vai ser mais lento. Entenda que emagrecimento é a redução do meu percentual de gordura e o aumento da minha massa magra. Isso determina muita saúde. Se eu consigo reduzir a minha gordura e aumentar a minha massa muscular, isso é o que define emagrecimento, independente do meu peso na balança. A gente viu um caso que mesmo tendo o mesmo peso depois de 30 dias, a gente teve um aumento da massa magra e a redução da gordura. Isso acontece muito provavelmente, você está trazendo alguns sabotadores e as pessoas podem estar fazendo algum projeto, vamos lá, o 5S, e depois de uma semana sobe na balança e está lá o mesmo peso. E aí fala assim, eu não estou emagrecendo e tal. Não, você está emagrecendo, você não está perdendo peso. Isso é o mais bacana, porque se eu trabalho só com atividade aeróbica, eu entro nisso que você falou aí, com o consumo de energia do músculo, né, do aminoácido, e eu diminuo minha gordura e minha massa magra. E eu preciso ter esse tecido muscular, porque ele vai dar suporte ao meu tecido esquelético. Eu preciso de massa muscular. Então, às vezes, o paciente, o aluno, ele sobe na balança, ele vê que não está perdendo peso e diz, nossa, eu não estou emagrecendo. Não, você não está perdendo peso. Às vezes você vai lá colocar a mesma calça e já diminuiu uma circunferência abdominal. As medidas diminuíram. A roupa é o seu melhor diagnóstico, né? Porque você esquece a balança, sabe? Se olha no espelho e vê o que você está achando. Vê se você está começando a se sentir melhor com aquilo que você está vendo. Porque é a diferença entre perder peso e emagrecer. E a nossa sociedade está muito focada em perder peso. As pessoas querem perder peso a qualquer custo, tomando medicamentos que não são apropriados para poder perder peso. Não se preocupam com a saúde física de jeito nenhum. O que elas querem é perder peso. É uma fórmula mágica. Se você falar, olha, toma esse comprimido aqui, você vai perder 5 quilos. Não importa como seja. Pode ser 5 quilos de massa muscular, ela quer subir na balança e ver menos 5 quilos ali. Se ela subir e tiver menos 5 quilos, ela está altamente satisfeita. Ela vai te ovacionar, vai colocar você no céu. Não importa o que você fez para chegar àquilo ali. O fim vai justificar todo o meio. E é a nossa cultura. A gente precisa mudar isso. A gente precisa ter uma outra visão. Essas pessoas são as pessoas que têm mais efeito rebote, né? Porque mais você efeito rebote. Perdeu apenas massa magra, né? Você perdeu gordura, você murchou o seu adipócito, porém você não teve um ganho de músculo para suprir isso. E qualquer comida que você volte e faça essa ingestão, o adipócito se enche de novo.
E até porque você não consegue ter essa manutenção desse peso. Porque você não mudou seu estilo de vida, você apenas emagreceu. Mas a sua mentalidade diante de uma atividade física e diante da comida está igual. Então, essas Sim. pessoas que Então você fazem não teve a sua esse uso de mudança. medicamentos, essas dietas milagrosas, o efeito rebote é rápido. Muito. E é um preço que você paga por querer em 5 dias, uma semana, rápido ali, aquela mudança de você não ter uma mudança do seu estilo de vida, né, da sua consciência. Você não tem um sentido e significado no que você está fazendo, uma mudança brusca, e é fato, é certo que isso vai. Isso vai ir e vai voltar, não tem como. É certeza. Não, não, não. A pessoa acreditar que isso vai ser diferente tá fadado a um insucesso, acontecer isso novamente. Não tem. A gente precisa entender que são nossos hábitos, né? Nossa rotina trouxe a gente até aqui. E é exatamente ela que vai levar a gente a um caminho diferente se a gente quiser. E para a gente chegar aqui, não foi um mês, não foi uma semana, foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. Foram anos para a gente chegar aqui. Como é que eu vou mudar E isso a gente indo na academia já quer com 15 dias estar definida, né? Tá. já? E, Oxi. aí E você se não fala assim, tiver, eu tô malhando, já tô malhando aqui há 6 meses e não vejo diferença. Eu falei, me imagine se tivesse 6 meses sem fazer nada, minha filha. Aí que você ia estar flácida. Outra questão no exatamente. processo de emagrecimento. Né? Então, se você emagrecer sem atividade física, até você consegue por causa da restrição calórica. Agora, a qualidade desse emagrecimento é totalmente comprometida, né? Você emagrece de uma forma flácida, né? Porque você E perde aí peso. você Às vezes perde você peso. pode, isso, você perde peso. Você pode perder massa magra e continuar, às vezes, até ali com a sua gordura. Porque o seu volume é maior, com certeza. Né? Você tem um percentual de Exatamente. gordura muito alto. É um A falso pessoa, magro, né? é um falso magro. Você vai ver, tem muita flacidez, tem um percentual de gordura muito alto, e aí quando entra a uma perda de peso por qualquer custo, ainda termina perdendo a pouca massa magra que tem. E aí você olha Exato. assim, né, a pessoa pode até achar que, poxa, tô magrinho e tal, mas assim, nem sempre está alinhado com o que a gente poderia considerar saudável. Né? Eu falo assim, poderia considerar, porque é importante que cada um se sinta bem. Se a pessoa está se sentindo bem, está tudo certo. Ela precisa estar bem de verdade. Se ela te olhar e disser, eu estou bem de verdade, está tudo certo, não tem problema nenhum. É o que eu digo. Tem que ter essa clareza. Se a pessoa tem a clareza, se olha e diz, está tudo bem, está tudo certo. Mas esteticamente ok. Mas uma falsa magra, ela tem uma gordura visceral alta, né? Ela pode ter também uma esteratose hepática. Então, eu estou bem diante do espelho. Mas internamente lá, seu sistema já está trabalhando no limite, né? Para compensar essa gordura que está no seu corpo. É isso, assim, eu sou muito da linha da façam suas escolhas, né? Então, se ainda assim eu sei que aquilo pode me estragar, que eu realmente posso não estar bem, mas é o que eu digo de verdade. Não é para a sociedade, não é para você, não é para minha família, não são para meus amigos. É quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e se você estiver bem de verdade, você com você, tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Porque assim, se você estiver bem aqui, vai ser o reflexo. Pode estar detonado por dentro. Mas se você estiver bem aqui, significa que você está bem, está feliz. Né? Quando a gente está bem, a gente está feliz. Se for, agora se eu disser para toda a sociedade que eu estou bem, que eu adoro estar naquela condição, que estou ótimo para minha família, mas quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu repenso isso, eu já não estou sendo verdadeiro. Então não está tudo certo. Mas, se disser tá tudo bem, cara, você é feliz. Eu não preciso fazer nada. Tá tudo certo. Então é o preço que cada um quer. A vida, o livre-arbítrio que cada um vai ter. Tem umas perguntas aqui na caixa. Mas para uma pessoa obesa poder emagrecer sem fazer atividade física, Pessoa obesa também para é um poder processo. fazer sem atividade. Mas uma pessoa obesa pode emagrecer sem fazer atividade física. Tudo é um processo. Vamos lá. Volto para o conceito de emagrecimento e perda de peso. Uma pessoa obesa, ela pode perder. Vou mudar aqui, porque ela pode perder peso sem fazer atividade física. Ela pode. O que é perder peso?
diminuir os dígitos lá na balança. Ela vai fazer um processo de restrição calórica, né, na alimentação dela, ela vai consumir menos do que o que ela gasta diariamente, ela vai realmente reduzir o peso dela. Agora, emagrecer, que significa reduzir o percentual de gordura e aumentar a massa magra dela, sem fazer atividade física, eu acho muito difícil. Eu não vou dizer que é impossível, mas eu acredito que seja muito difícil. É o emagrecimento sem qualidade. O Fabinho, e o HIIT, como é que tá na moda, assim, que as pesquisas mostram que é o melhor para emagrecer, que é o HIIT? Como é esse HIIT? O que é o HIIT? High Intensive Interval Training significa um treino de alta intensidade intervalado, tá? Porque... para tirar essa pergunta daqui da tela. Mas acho que só está aparecendo para mim e para você. Deve ter um X. Aí, foi pro lado. Não sei se tem um Xzinho aí. Tem não. Tá, e lembre que a gente tem 5 minutos, tá? Mentira! Não, Fabinho! Eu tenho um bocado de pergunta aqui. Pois é, gente, é porque eu tenho aula, certo? Eu adoro esse bate-papo. Mas vamos lá, deixa eu responder aqui. Você falou do HIIT, tá? Eu vou tentar ser bem objetivo. HIIT, um treino de alta intensidade. Quando eu trabalho em alta intensidade, eu tenho benefícios incríveis, né? Alta intensidade, eu tenho o meu consumo de oxigênio, que a gente chama durante a atividade e pós-atividade, altíssimo. A gente chama de EPOC. Quem quiser pode dar uma pesquisada aí. EPOC é o nosso consumo de oxigênio pós-treino. Então, quanto mais eu consumo esse oxigênio pós-treino, mais eu continuo queimando, gastando, consumindo calorias. Então, quando eu trabalho em altíssima intensidade, além do meu período de treino, que pode ser de 15 a 10 minutos, eu consumo calorias durante aquele período, eu consumo energia e continuo consumindo energia até por 72 horas depois do treino. Então, ele é excelente para quem está buscando perda de peso. Treino de alta intensidade, baixa duração de tempo, intervalado. Só que eu preciso ter muito conhecimento, porque quando a gente fala de pessoas obesas, são pessoas que sofrem de síndrome metabólica, são pessoas sedentárias, e como é que essas pessoas vão trabalhar em alta intensidade? Consegue entender? Fábio consegue treinar em alta intensidade. Então, assim, eu preciso fazer todo um trabalho antes, para que essa pessoa realmente chegue na alta intensidade, sem agredir mais ainda a saúde dela. Tá na moda, é muito bacana. Tem fundamento cardiovascular, né, Fábio? Cardiorrespiratório. Então eu preciso preparar ela para isso. Eu não já vou entrar no processo com HIIT, alta intensidade. Eu vou preparar ela para isso. Porque pegar uma pessoa obesa, sedentária e submeter ela a um treino de alta intensidade e curta duração, eu vou destruir aquilo que já está precisando de um reparo. Né? Muito mais difícil. Sim. Entra na moda, mas eu preciso ter conhecimento. Manda aí. Ah, meu Deus. Abdominais tiram a barriga? Não, abdominal você trabalha a musculatura do abdômen, tá? Eu não tenho esse cálculo certo aqui, mas vocês vão lá e colocam no Google, né? Isso vai ter muito claro. 1 hora de abdominais, de exercício de abdominais, consomem quantas calorias? Coloca isso lá. Né? Não sei como é que tira, Guilardo. Tá, também enfim, não sei ele como botou é que aqui, tira a pergunta. Enfim, Bora. E aí vocês vão ver quantas calorias consomem 1 hora de exercício de abdominais. E aí vocês vão perceber que talvez se vocês comerem 2, 3 castanhas e uma passas, já consumiu toda a caloria. Tem mais caloria do que 1 hora de exercício de abdominal. O seu corpo, ele decide de onde ele vai tirar a gordura. Você pode fazer exercícios localizados para abdômen, para perna, para braço, costas, peito, mas ele vai decidir de onde ele vai tirar a gordura. Não é porque você está fazendo exercício para aquela região que ele vai tirar a gordura dali. Você está trabalhando a musculatura que está abaixo da camada de gordura. Consequentemente, se por algum tipo de manobra você retirar aquela gordura, você vai ver a musculatura sobressair definida, hipertrofiada. Muito bonito. Agora, exercício abdominal, ele não vai tirar a gordura dali. O seu corpo decide de onde ele quer tirar a gordura. Seria ótimo se a gente dissesse, tira a gordura do flanco, tira a gordura do colote, tira a gordura e ele obedecesse. Seria a fórmula mágica. Mas até hoje essa comunicação ainda não existe. Fabinho, acabou nosso tempo, foi? 2 minutos. 2 minutos. 58, então, deve ser 19,58. 2 minutos para agradecer sua presença. Eu amei. Pena. Olha, eu tinha tanta conversa, porque esse bate-papo é muito bom. Tinha tanta coisa ainda para. Olha a minha lista de perguntas. Não foi nem duro. A gente pode fazer algumas postagens. Tá? A gente pode fazer aí no seu Instagram. Você me manda as perguntas.
E aí a gente depois Pronto. bota uma sequência nos seus stories, certo? Para a galera poder visualizar, esclarecer também, que eu acho que é um tema bem interessante. Ó, todo mundo, que pena. Minha coach e minha irmã inspiram. Olha, Gente, é gente, porque eu dou aula Fabinho. agora, tá? É por isso. Eu realmente só É, preciso sair porque eu dou uma aula agora. vamos marcar outra, Pri. Vamos marcar a sua. E Fabinho, na verdade, ele é um muso inspirador mesmo. Porque eu não gostava de atividade física. E eu conheci esses meninos que dão todo o suporte. E a gente vira, na verdade, uma gangue ali naquele CrossFit. Então, eu queria agradecer esse bate-papo, né? Agradecer a sua disponibilidade e dizer que a gente vai marcar outra e dizer que terça-feira eu estou de volta. Viu? Quem quiser também pode acessar lá o Instagram de Fabinho para tirar dúvidas, para fazer aula experimental, para tudo, né, Fabinho? Isso. Excelente educador físico, é mesmo. Pri, te agradeço demais o convite, certo? Parabéns por estar produzindo conteúdo de valor, trazendo sabotadores e informações que são importantes para as pessoas. Eu lembro no começo de sua jornada com relação à produção de conteúdo, eu também estou nesse começo, então parabéns de verdade. Vendo o que você está fazendo hoje, quero lhe parabenizar demais, demais, demais. Continue assim, acho que quanto mais a gente entrega conteúdo de valor para as pessoas, a gente consegue ter um retorno. E é nossa contribuição, né? A contribuição que a gente pode entregar, pode fazer para a sociedade, para as pessoas que estão à nossa volta. É pegar o nosso conhecimento e compartilhar, entregar para que outras pessoas comecem a jornada e deem novos passos. E se precisarem da gente, que busquem a gente vai estar totalmente disponível para isso, tá bom? Se não tivesse essa aula agora, tenho certeza que eu ficaria, mas te agradeço muito, agradeço a todo mundo, Deizinha, a galera toda que está aí acompanhando, bom demais. E se Quero for o marcar seguinte, outra, pode falar. Su, vai procurar Fabinho fazer atividade física. Eline, ele tá com o grupo inicial, viu? Ó, Eline, você que é sedentária. Isso aí. Obrigada, Fabinho. Beijão, Também. Pri.